Bom dia aí a todos que estão nos assistindo. Eu sou Zé Carlos Deotti, da Compliance Brasil, Loyola que acabou de entrar aí, e estamos com a nossa convidada ilustríssima Denise. Então, para todos que conseguiram migrar aí para o link, desculpa por ter enviado o link errado, não sei porque uma questão técnica que o vídeo subiu para um link novo. Mas vamos começar então o nosso primeiro ciclo de debates aí, promovido pela Compliance Brasil, e o nosso intuito aqui é trazer sempre pessoas de alto gabarito, aí, que são especialistas nas suas áreas específicas, e a gente tem uma grande honra aí de começar com a Denise De Biasi, que é uma pessoa que entende muito do assunto compliance, de investigações internas e tudo mais, da BRG Brasil. Ela vai poder falar um pouquinho mais sobre ela, mas a gente só fazer uma introdução aqui rápida da nossa parte, né, Loyola, que é enquanto Compliance Brasil. Então, nós somos aí uma startup de compliance, né, e como startup, a gente, de fato, tenta ser um pouco diferente do que o mercado oferece, né, então, nós temos uma pegada mais coloquial, né, mais simplória, e até vou dizer um pouco mais jovem, então vocês podem ver que eu nem estou de camisa aí como o Loyola, se deixasse ele estava de terno. Então a gente tenta transformar esse mundo de compliance numa coisa mais light, né, uma coisa mais leve, porque geralmente ela vem sempre com muito carregada de uma imagem negativa, de algo meio até pejorativo. Até as próprias pessoas, né, os funcionários das empresas que têm compliance enxergam às vezes essa área como uma área, de certa forma, com uma carga muito pesada, e que parece que é uma área sempre que vem para punir, e, na verdade, nós somos aquelas pessoas ali, vou dizer que nós somos os anjos da guarda das corporações, né? Apesar das pessoas não nos enxergarem assim, mas é claro que sempre tem que ter ali, eu sempre digo, tem que ter a linha de defesa muito bem posta para que a empresa consiga ter sucesso, consiga prosperar, consiga ter sustentabilidade, né? Bom, então, só falando um pouco aqui de mim, eu sou o Zé Carlos, eu já trabalho com compliance há quase 10 anos aí. Eu vim de mercado financeiro, então trabalhei em bancos de investimento, já trabalhei também numa instituição do Sistema S, né? E hoje, já há algum tempo, na verdade, eu e o Loyola decidimos aí enveredar para o empreendedorismo e decidimos montar essa Compliance Brasil. Bom, é isso. Acho que agora passar a palavra para o Loyola, para ele se também falar um pouquinho da história dele, e depois a gente parte para a Denise, que é quem vai conduzir aqui o nosso conhecimento. Me ouvem? Tranquilo. Bom, obrigado, Deotti. Meu nome é Antônio Loyola, eu sou advogado, estudei economia no CEUB. Trabalhei no serviço público aí por 19 anos nessa área de governança, nessa área de controle. Tá? Sou secretário-geral adjunto da Comissão de Compliance aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no DF, professor de Compliance na Escola Superior de Advocacia. Tenho uma experiência não tão grande aí, mas já há mais de 5 anos a gente trabalha com compliance, né? Já trabalhei com o pessoal da BRG em outra seara, na área de infraestrutura, e é uma satisfação ter a Denise aqui conosco hoje, né? A Denise que tem um currículo aí imenso, já foi CFO em multinacional. Não vou dar spoiler, vou deixar a Denise, né, Denise, falar da biografia dela, mas o intuito da Compliance Brasil é desmistificar exatamente o que o Deotti falou, né? Tratar de forma mais palatável, né? Sem muito mimimi, e trazer as coisas mais simples, porque se você não consegue falar de alguma coisa com simplicidade, você não consegue demonstrar aquilo que você sabe. E para dar esse kick-off, para dar esse pontapé, como o Deotti colocou, nada melhor que a gente trazer a Denise De Biasi, com a experiência dela. Ela vai tratar aí para vocês, vai nos brindar com investigações internas, com due diligência. Então, Denise, se apresente, fique à vontade, a gente vai fazer pequenas interações aí. O chat para você está aberto aqui, tá?
se estão no YouTube, podem fazer perguntas. A gente vai, no decorrer dessa live, colocar tanto a agenda da Compliance Brasil, nós temos outras lives que faremos, amanhã já teremos uma, tá? E a Denise também vai trazer as outras lives que eles também estão fazendo na área de infraestrutura e nas outras questões. Denise, a casa é sua, fica à vontade aí, a gente está todo ouvidos para você. Obrigado, Loyola, obrigado à Compliance Brasil pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar o conhecimento com vocês e com todos. Como o Loyola disse, eu estou acompanhando aqui no YouTube chat, então o objetivo é realmente criar um debate. Então, vocês podem fazerem perguntas e, na medida do possível, nós vamos responder a todas, né? Como o Loyola disse, eu sou a gerente-geral da BRG no Brasil. Minha formação por incrível que pareça, é contábil. Iniciei minha carreira nessa área financeira, fui CFO regional para empresas tipo Goldman Sachs no Brasil, para Volvo, América Latina, para a Kroll, que foi onde eu acabei indo parar, né? E, de repente, acabei migrando para a área de consultoria ao longo do tempo e criei uma empresa chamada Holder International com um sócio, a qual, posteriormente, vendemos para o grupo FTI, e permaneci na FTI durante 7 anos, aproximadamente. Fiquei como vice-presidente para a América Latina e encarregada da Operação Brasil. E, posteriormente, saí e abri as operações da BRG no Brasil, né? A BRG no Brasil, nós temos uma área de investigações, que é chamada de Global Y, investigações e corporate finance, e também uma área de qualidade voltada para a indústria alimentícia e farmacêutica, é uma área de construção e agora uma área de energia, né? Eu sou a diretora Head Office de Brasil e também chefe da área de investigações globais. Então, tenho praticamente aí mais quase 20 anos de experiência nessa área de investigações e a gente tem atuado bastante em inúmeros casos de investigações, de due diligence, de compliance, de computação forense, contabilidade forense, que vocês imaginarem, casos assim bem complexos, investigações complexas, casos engraçados, casos críticos, tensos, né? Então, nacionais, internacionais, o que imaginar, nós temos atuado nesses 20 anos e nós vamos dar alguns exemplos. Alguns nós podemos dar nomes, citar nomes, outros não podemos, porque alguns são públicos, outros nem tanto. Mas, enfim, o objetivo é passar para vocês a importância de um due diligence na questão de compliance e nos processos investigativos, ok? Então, eu vou... Perfeito, Denise, é isso aí. Só para lembrar para o pessoal que não está sabendo, Denise, a Denise, aí para os participantes do chat, tá? Para quem está nos vendo e nos ouvindo aí, a Denise vai trazer casos concretos, tá? Obviamente, sempre naquele esquema que eu brinco, você conta o milagre, mas não conta o santo, até por uma questão de reserva, de sigilo, de cláusulas de confidencialidade dos contratos que já foram formulados, né? E a gente vai dar os eventuais, não vou dizer escorregões, mas aquilo que não deu certo e como é que foram feitos para corrigir o rumo. Eu acho que é importante. Esse é a pegada da Compliance Brasil, é trazer não apenas os cases de sucesso. Os cases de sucesso, você entra no Google, dá um Google, case de sucesso, mas a gente quer trazer exatamente como corrigir os erros. Não é isso, Deotti? É isso aí. É isso aí. E a Denise sempre vai trazer exatamente essa questão. Que foi o que eu mencionei no início, né? A gente tem muito essa pegada de
de querer mostrar sempre como funciona a coisa na prática, né, Denise? Porque a gente sabe que está cheio de gente por aí, até que, obviamente, estão surgindo cursos e mais cursos e pessoas especialistas que nunca fizeram nada na prática, e como a gente tem a prática, a gente gosta sempre de mostrar isso. Como que funciona isso no dia a dia? Porque by the book ali, no livro, na teoria, é muito bonito, tudo sempre dá certo, sempre o programa de compliance está perfeito e nada tá fora do controle. Chega uma auditoria, você tenta ludibriar a auditoria e, na verdade, lá nos meandros, não é bem assim, né? Então, acho que a gente vai poder contar hoje com a experiência da Denise nesse sentido também, né? Que muito mais do que nós é mais experiente ainda. Então, a gente agradece de novo aí, Denise. Sim, esse é o objetivo, é contar, eu diria que são dois aspectos, a importância do due diligence e contar como ela faz a diferença, né? E, assim, casos de sucesso, problemas encontrados, né? Como corrigir durante o percurso de uma investigação, o que deu errado e como corrigir o que deu errado e tentar achar uma nova estratégia para resolver o problema do cliente, porque afinal esse é o objetivo, né? Então, primeiro de tudo, eu vou abrir aqui, vou dar compartilhar com todos o nosso... Vou compartilhar com todos essa tela que a gente tem. Deixa eu conseguir compartilhar, Carlos? Ótimo. Não. Sim. Só falta você expandir aí no PowerPoint. Denise, você está com fone aí, microfone? Porque acho que está dando uma interferência em alguma coisa. Melhorou? Não, continua. Pelo menos para mim, continua com alguma interferênciazinha aí. Acho que pode ser o fone na conexão do computador. Pode ser. Estou tentando abrir tudo aqui para ver se fica melhor. Então, se você tiver... Vou chegar mais perto. Não, você pode estar tendo, sabe o que é, Denise? Você pode estar tendo microfonia. Se de repente você está com o computador ligado, pode estar dando microfonia. Pode ser isso também. Parece que acho que melhorou. Acho que melhorou, né? Ao vivo dá... Tá. Não, continua. Melhorou agora? Ixi, agora deu uma pioradinha aí. Eu acho que está permanecendo. Se você está perfeito. Então é conexão na internet. Pode ser a conexão da internet. Deixa eu Melhorou agora? Alô? Oi, Denise, a gente está te ouvindo. Eu sugiro o seguinte: tira o plug e volta de novo, que de repente ele pode melhorar. Fala assim o plug, só para a gente dar uma... Alô? Não. Tá. Coloca o plug de novo, que eu acho que fica melhor. Você tirando e colocando o plug. Eu não estava usando o Wi-Fi. Agora vocês me deixaram Eu acho que... Pronto, melhorou? Alô? Oi, ela está com eco, mas não... Vamos fazer assim. Vamos perguntar. Melhorou agora? Não. Ele permanece com um problema. Eu acredito que seja questão de internet, conexão com a internet, Denise. Mas vamos continuando. Você fala um pouco mais devagar, que eu acho que dá para entender, né? Então vai dando para entender.
Ou, de repente, a sugestão que o pessoal está dando, Zé, Deotti, é dela entrar novamente pelo Zoom. Sair e entrar de novo, né? Tá bom, tá bom. Tenta sair e entrar novamente, Denise. A gente vai segurando aqui e vai conversando. Tá bom, tá bom. Tá bom? Só um minutinho. Sem problema. Enquanto isso, para aquelas pessoas que chegaram agora, a gente vai reformular o que a gente já havia comentado, não é isso, Zé? Sim. Enquanto a Denise faz a reconexão lá com o Zoom. Tá? A ideia nossa aqui, pessoal, é trazermos, não só, como disse o Deotti, o by the book. Tá? A nossa ideia é trazer uma linguagem um pouco mais simples, não tão rebuscada, né? Para que todo mundo possa compreender, porque no nosso entendimento é o seguinte: se aquilo que é complexo a gente não consegue explicar, não consegue detalhar de uma forma simples, de uma forma simples, você não vai conseguir entender por mais de meia hora, 40 minutos. Então tem que ser um pouco mais objetivo, né? É isso daí. Gente, a gente de novo pede desculpas aí pelo imprevisto técnico. Como vocês já puderam perceber aí, quem faz ao vivo sempre tem algum imprevisto, né? E ainda para as pessoas que chegaram agora, que a gente está vendo aqui no chat, já estamos aí com quase 50 pessoas. Meu nome é Antônio Loyola, sou advogado, estudei economia no CEUB, já trabalho com compliance há um certo tempo, né? A ideia da Compliance Brasil surgiu aí do Deotti, né? E aí a gente encampou essa empresa para trazer não só os cases de sucesso, tá? Mas principalmente para trazermos como fazer o compliance da forma adequada, com mais simplicidade e apresentar os erros, porque não adianta só o by the book, né, Deotti? É isso aí. Parece que a Adriana a Denise está voltando aqui. A Adriana está dando suporte para ela lá. Vamos ver se... Entrou com a Heloísa ainda, tá, Deotti? Não, só um segundo. E a Denise, ela tem uma vasta experiência, tá? Ela trabalhou na Kroll, trabalhou na Votorantim, trabalhou na Goldman Sachs. Então, assim, ela é uma pessoa que tem muita experiência, tá? E ela já está de volta aí, acredito que... Alô? Perfeito agora, Denise. Agora Só está compartilhar a perfeito. tela, a gente vai descer o dedo, como eu brinco com o pessoal. Vamos lá. Exatamente, Adriana, são os dramas do home office, mas a questão de... Faz parte. Verdade. É melhor a gente passar por esses perrengues e mostrar como é que a gente consegue superá-los, do que só mostrar a coisa bonitinha. A questão, a gente não está aqui, não é só por bonitinho, está aqui para... Então, Loyola, a gente já que a gente estava para falar exatamente sobre o que dá certo e o que dá errado, né? A gente já começou a ver o que dá errado durante a Covid-19, o pessoal de quarentena. Se fosse a gente aqui num ambiente, aqui numa sala, nós três juntos, seria mais fácil, né? Mas... Não, com certeza. Gente, eu peço desculpas, é que o microfone, ele funciona, aí lá pelas tantas, no call, ele dá tilt, mas de qualquer jeito, vamos começar. Não, agora está perfeito, vamos lá. Bom, qualquer processo de compliance, nós temos que fazer o due diligence, né? Isso pode ser num processo de compliance, pode ser numa venda de uma empresa, numa compra de uma empresa, num investimento, pode ser num processo de uma joint venture, numa parceria. A primeira coisa que nós sempre recomendamos para qualquer cliente é: você precisa conhecer com quem você vai fazer negócio, né? Então, esse é o primeiro ponto de partida. Não só a empresa, mas o indivíduo. Qual é o perfil do indivíduo? Qual é a reputação do indivíduo? Quais são os riscos que você corre, basicamente? Então, na questão da empresa, existem vários tipos de due diligence, né? Existe um due diligence financeiro, porque uma coisa é uma empresa dizer o seguinte: eu tenho, está aqui o meu balanço, ele foi auditado. Quando se faz uma auditoria de balanço, o objetivo é dizer se o balanço está de acordo com as normas contábeis, né? Ele está de acordo com a norma contábil A, B, C, D, Y e G, ele foi feito
certinho, com os preceitos de, sei lá, competência, etc. e tal, mas o balanço, na verdade, ele não vai dizer se aquele número ele é real, né? Se a situação de fluxo de caixa é verdadeira, né? Se a situação de fluxo de caixa é verdadeira, se a empresa está saudável financeiramente, né? Se as vendas são reais e, sobre o ponto de vista mercadológico, qual é a situação dela no mercado, quanto ela tem percentualmente no mercado, qual a situação delas. Por exemplo, quando se compra uma empresa, que os funcionários a nível gerencial são realmente importantes para a manutenção da operação da empresa, né? Às vezes você compra uma empresa, logo depois sai um time super importante de vendas e as vendas caem. Como isso fica? Então, da empresa, você pode fazer todo um due diligence financeiro, pode fazer um due diligence de compliance, existem as normas, os procedimentos, as políticas, a cultura. Sob o ponto de vista operacional, como a empresa está funcionando, ela tem os procedimentos corretos para funcionar de maneira correta, né? Sob o ponto de vista reputacional, os donos da empresa, os sócios, eles têm ligações políticas? Não tem? Existe conflito de interesses, né? Não tem? Eles são... quais são as redes de relacionamento? Nós tivemos casos, inúmeros casos, que existiam dentro da empresa gerente comercial que era parente do dono. Então, no caso de uma venda, como é que fica, né? Como é que fica essa situação? Esse gerente comercial permanece ou sai? Que interesses vão ser mantidos? Dos novos donos, dos novos sócios ou dos antigos proprietários? Então, existe uma série de questões que tem que ser mantidas, né? O que é muito importante. Então, isso também é muito importante em questões de busca de ativos. É muito comum nós recebermos de inúmeros de advocacia, pedido de busca de ativos, aonde eles chegam para nós e falam: eu tenho um caso aqui de fazer a busca de ativo da empresa X, cujo proprietário é o Antônio Loyola. Então, você pode fazer a busca de ativo do Antônio Loyola e da empresa dele? Eu falo: posso, perfeitamente. Só que, antes de fazer a busca de ativo, eu preciso fazer uma investigação sobre o Antônio Loyola. Eu preciso fazer uma investigação sobre a empresa dele. Porque você realmente acredita que se houve transferência de bens, sei lá, de um caso, de uma situação de 2015 ou de 2017, esses bens ainda vão estar no nome do Loyola? Será que esses bens já não foram transferidos, de repente, para algum parente do Loyola? Será que esses bens já não foram transferidos para, de repente, uma empresa fora do Brasil que o Loyola pode ter aberto? Ou para a mulher dele, ou para os filhos dele? Então, na verdade, nós precisamos fazer uma investigação acerca da empresa e do indivíduo. Porque senão nós corremos o risco de estarmos gastando o dinheiro do cliente sem obter o resultado desejado, né? Então, assim, nós precisamos, muitas vezes, direcionar o foco para obter o resultado desejado, né? Isso significa fazer um due diligence, significa fazer uma investigação um pouco mais aprofundada de rede de relacionamento, de participações societárias, mapeamentos societários, tanto a nível Brasil quanto exterior, fazer uma verificação de mídia adversa, né? Mídias nacionais, internacionais, né?
o Loyola, de repente, ele pode ser o tipo de pessoa que posta foto em apartamento, pousando de playboy em apartamento em Miami. Né? Bem o Então, tipinho dele, viu, Denise? então, pode ser. Só me Nós comprometendo, tivemos... né, só me comprometendo, Deote. Então, por incrível que pareça, gente, isso é super comum. Nós tivemos casos que a gente entrava em Facebook e estava o Loyola lá, aparecendo no Facebook, tomando um drink num apartamento em Miami. Isso é um indício, né? Opa, vamos verificar aonde fica esse apartamento em Miami, se ele é do Loyola ou da namorada do Loyola do filho, né? Então, assim, o Loyola tem algum irmão que é um vereador, um prefeito. Isso é bastante comum ter influências políticas em bids, como é o nome disso em português? Em processos de... Me ajuda, Loyola. Bids... compras de governamentais, né? Sim, sim. Uhum. Licitações? Licitações, essa é a palavra. É bastante comum ter influência em participações de prefeitos, de vereadores, mais do que tudo em cidades pequenas, né? Existem várias listas restritivas, tanto nacionais e internacionais, de lavagem de dinheiro, de OFAC, de trabalho escravo, de Interpol, de empresas que são proibidas de trabalhar com o governo, etc. e tal. Na questão de litígios, que são processos judiciais, eu vou dar um caso interessante que demonstra não só riscos, né, o envolvimento, mas também o perfil de pessoas. Litígios, às vezes, envolvem riscos trabalhistas enormes, riscos tributários, ações civil públicas que envolvem valores enormes e que isso, no caso de avaliação de empresas, diminui o valor da empresa, né? Como eu disse, rede de relacionamentos, nós conseguimos fazer todo um mapeamento de rede de relacionamento das pessoas via empresas ou via LinkedIn, via Facebook. E, como último recurso, principalmente na questão de reputação e de compliance, nós consultamos fontes confidenciais, onde nós temos inúmeros contatos nas mais diversas indústrias, onde nós contatamos essas pessoas e falamos: escuta, Deote, você conhece o Loyola? Ah, conheço. Qual é o perfil do Loyola? Como ele se comporta numa negociação? Qual o perfil dele, assim, ético, à frente da empresa? E aí nós tentamos montar um perfil, principalmente sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista negocial, do indivíduo, né? Principalmente em empresas que contratam profissionais de primeiro escalão, diretores ou gerentes de subsidiárias. Isso é bastante importante nessa situação. Essas consultas de fontes, Denise, não querendo, mas já te interrompendo, e a gente está aqui também para isso, além de confidenciais, elas são fontes que te dão uma certa garantia, não é aleatória, né? Não pode também você entrar em contato com o Deote, só o exemplo que a gente está dando. Deote, como é que ela se comporta? Assim, assim, assado. Óbvio que vocês têm esses contatos e eles têm a questão da confidência, não só de confidencialidade, mas da fidedignidade das informações. Eu acho que isso é tão importante quanto a questão de confidencial, ela ser fidedigna, não é isso? Com certeza. Então, a fonte, ela tem que realmente ainda, a fonte, primeiro, ela tem que conhecer a pessoa, ela tem que já ter se relacionado com a pessoa,
ela tem que necessariamente ser do mesmo ramo do indivíduo, né? Por quê? Porque ela tem que ser fidedigna. A informação ela tem que ser fidedigna. Primeiro. A segunda questão sine qua non da fonte é a confidencialidade. Nós jamais revelamos a fonte sob quaisquer informações ou para quaisquer clientes. Esse é o primeiro ponto. Segunda, a informação recebida de uma fonte, ela também nunca, jamais é paga, ok? É sempre uma questão de relacionamento, de confiança, de amizade, uma questão de inteligência, né? Ela pode ser um jornalista, ele pode ser um profissional, ele pode ser um executivo. Então, assim, realmente é o último nível que nós chamamos, é o último nível da investigação. Eu vi um comentário aqui do nosso amigo, de alguém, do Aldo André, está falando da contribuição da questão de pesquisas de cartório. Com Sim. certeza, na busca de ativos, existe a pesquisa de cartório, mas aí já é para você poder... O Brasil é um país muito grande, não é informatizado, então a busca de ativos em cartório é o último passo que se faz numa busca de ativos, é o último. Porque se você tiver que fazer uma busca de ativos no Brasil, Jesus, você imagina, a nível Brasil, você tem que saber, você tem que direcionar, você tem que saber, é como buscar agulha no palheiro. Então, nós temos outras maneiras de saber, de fazer essa busca e ir direto na fonte. Eu tenho maneira de saber que, por exemplo, o Loyola, que eu vou buscar o ativo do Loyola lá na cidadezinha do Piauí. E eu vou lá direto naquela cidade, porque se eu tiver que buscar o Brasil inteiro, nós ficamos loucos, né? O chamado E o tiro cliente, certo, né, Denise? nós damos o tiro certo, tá ok? Porque o Brasil é muito grande. Aleatoriamente não tem condição. Não tem condição, demora muito, o custo é muito elevado. Então, nós damos o tiro certo. Existem outras maneiras de fazer e nós utilizamos essa inteligência para dar o tiro certo, né? Só voltando, Denise, uma questão que você comentou, é que essas fontes elas não são pagas e tudo mais, que isso é para lá de importante, né? Porque senão a coisa entra num outro patamar. Até porque hoje você tem consultas em banco de dados nacionais e internacionais gratuitos, né? Você deu aí listas de trabalho infantil, trabalho escravo, isso está no site do Ministério, o antigo Ministério do Trabalho, está na Economia hoje, site do TCU, tem vários sites. Mas você tem também consultas que você pode pagar, que são um exemplo do SPC, bancos de dados da área financeira que você consegue. Mas aí é outra metodologia. Eu acho que essa questão de consultas de fontes de confidencialidade e na informação, ela é mais ágil e te dá uma fidedignidade e uma assertiva maior, aquela questão que a gente acabou de falar. Você vai direto ao ponto. Sim. Né? Você vai de uma cidadezinha do interior do Piauí do que ir pegar um Rio de Janeiro, pegar São Paulo, que você teria que ir, sei lá, em quantos cartórios, ou então na central de cartório, que demora mais e o custo é elevado. Não, mesmo no Rio de Janeiro e em São Paulo, nós vamos direto na cidade. Nós temos maneiras, por exemplo, nós temos maneiras de saber todos os imóveis que o Loyola teve na vida inteira, em seu nome. Então, nós vamos direto na fonte, ok? Agora, falando especificamente sobre a questão de bancos de dados, é muito relevante, nós temos recebido, assim, hoje em dia tudo é uma questão tecnológica, né? Cada dia mais. Então, todos os nossos clientes falam, ai, Denise, eu quero utilizar um banco de dados para fazer a nossa pesquisa, mas tem que ser automatizado, blá, blá, blá. Nós temos vários bancos de dados públicos e privados. E eu posso afirmar que nenhum deles individualmente é suficiente. Ponto.
Nenhum deles, individualmente, é bom. Ponto. E eu posso dar aqui as razões, né? Primeira razão, as informações nem sempre são atualizadas e fidedignas, ok? Então, você corre o risco de basear a sua análise e tirar conclusões sobre informações erradas, não atualizadas. Segundo fato, a maneira que vem a informação ou relatório, nem sempre ela é uma informação compreensível e importante. Vou dar um exemplo bem claro. Existe uma ferramenta aí do mercado que ela te dá um relatório de processos, né? Vem todos os processos. Mas os processos, ele não te diz objetivamente do que se trata, né? E segundo, ele não te diz o valor da causa. Para que serve? Sim. Então, vem lá 10 folhas de processo e não te diz o valor da causa e do que se trata. É a coisa mais importante, né? Numa análise de litígios. Quer dizer, é uma causa criminal? É um processo de ação civil pública? É improbidade administrativa? E às vezes não fala se quem você está procurando, se está no polo passivo ou ativo, né? Também, às vezes também. É um processo que a pessoa promoveu e não que ela está sofrendo. Né? Exatamente. E também tampouco disse a causa de R$1 ou de 10, sei lá, Sim. 100 milhões. Então, para que serve isso? Para nada. Que é então, aquela questão que você falou, né? Perda de tempo, né? Se eu for parar para analisar, por exemplo, de uma companhia aberta, todas as ações judiciais que ela está envolvida, como eu já passei muito por isso, é impossível, porque uma empresa, quanto maior o porte, mais ações judiciais ela vai estar envolvida, seja da área trabalhista, administrativa, criminal ou civil, né? Então, mas é exatamente o que o nosso amigo aqui, Carlos Stover, está falando. O valor da causa está aberta nos sistemas eletrônicos. Então, você tem que entrar processo por processo e olhar. Isso quer dizer que você o que é importante? Você precisa, sim, fazer uma busca em todas as ferramentas e pensar de cada ferramenta aquilo que é útil de cada ferramenta, que é o que o nosso due diligence Go faz, né? É isso que nós fazemos. E mesmo assim, jamais vai ser eliminado a pessoa humana por detrás, a inteligência do profissional de trás, de verificar se aquilo é relevante ou não é, se aquilo é verdadeiro ou não é. Porque muitas vezes vem lá dizendo o Deotti é dono, tem 50% de participação nessa empresa, e não tem. Sim. Acabou de ser mudado. Ainda não atualizou o banco de dados, né? Então, são essas questões que são relevantes, ok? Sim. Muito bem. Perfeito. Análise humana, acho que ela é insubstituível, né? É insubstituível. A inteligência é insubstituível. E as pessoas, a empresa não conseguem, os clientes têm um pouco de dificuldade de entender isso, sabe? Sim. A importância disso, né? Então, eu acho que é o nosso papel fazer isso. E vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo muito claro. Eu tive um cliente que eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um cliente que ele ia investir uma empresa, um grupo, um investidor inglês, que eles iam investir numa empresa aqui no interior de São Paulo. E sempre a nossa recomendação, como eu digo, antes de qualquer coisa, faça um reputacional. Reputacional do sócio proprietário da empresa ou proprietários, né? Que são os dirigentes. Para você saber com quem você está lidando. E aí nós fizemos o reputacional da empresa e dele ao mesmo tempo. E verificamos o seguinte: financeiro, nada. Mídia, nada. Político, nada.
Conflito de interesse? Nada. Rede de relacionamento? Nada. Fontes confidenciais? Nada. Tudo bonito. Tudo bonito. O cara era um santo. Aí entra listas restritivas? Nada. Tanto da empresa quanto dele. Aí entramos nos litígios. A princípio, os litígios, nada significativo. Assim, em termos de valores, em termos de causa. Mas aí nós, analisando, né, começamos a perceber que todos os litígios dele eram assim. Ele fechou um contrato com um fornecedor, trabalhou, sei lá, 1 ano, dali 1 ano ele foi lá e discutiu o contrato. Ele vendeu uma empresa que ele tinha, dali 1 ano ele foi lá e discutiu o contrato. Ele comprou uma casa, dali 1 ano ele foi lá e discutiu o contrato. Então, tudo que ele fazia, 1 ano, 2 anos, ele ia lá e discutia o contrato. Entenderam? Alguma coisa do contrato. Aí a nossa resposta, nosso relatório para o cliente foi muito simples. Olha, você quer fazer negócio com ele? Você pode fazer, vai em frente, aparentemente tudo está ok com a empresa, a nível tributário, reputacional, listas restritivas, mídia, relacionamento. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Faça um contrato muito bem feito. Se você não fizer, ele vai discutir. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, com certeza ele vai discutir alguma coisa. É simples assim. Entenderam? Então, assim, você dá o perfil da pessoa para o cliente, ok? Claro. Esse é o objetivo da coisa, seja ela qual for. Sim, com certeza. Você falando aí, eu me recordei de uma situação que é muito frequente também, claro, né, que isso envolve umas questões aqui que eu não vou falar, mas aquele típico funcionário até, né, que sempre entra na empresa, ele acho que até fica contabilizando o prazo ali de seguro-desemprego, e aí ele sai, resgata o seguro-desemprego e aciona a empresa na justiça. Então, existem pessoas assim, né? Então, por mais que às vezes ele não tenha nada desabonador, mas ele é uma pessoa que gosta de litígio, né? Gosta de sempre estar questionando, de sempre estar buscando algum benefício próprio ali por questões que não são do nosso controle. Sim. Então, Oi, pois não? Não, só estou colocando que essa situação, tanto que o Deote quanto você está colocando, é bom a gente saber, porque às vezes pode não ter, num primeiro plano, nada factível, mas um detalhe, e aliás a questão de compliance, due diligência, investigação, a gente pega no detalhe, né? No detalhe. O grosso não vai passar, você tem que dar aquela coada, né, minerada, para você poder ver exatamente no detalhe, porque uma hora vai dar a derrapada escorregada no casca de banana. Sim. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, vou dar mais 2 interessantes. Nós trabalhamos desde 2015, se eu não estiver enganada, para uma empresa de infraestrutura bem grande no Brasil, né? Acho que é líder. E eles basicamente pedem, já é uma coisa recorrente, eles nos pedem o reputacional de todos os diretores que eles contratam. Porque eles têm muitas subsidiárias no Brasil inteiro, vivem trocando de diretor, é uma coisa muito grande. Então, eles nos pedem o reputacional do board, dos diretores da matriz, das subsidiárias, é uma loucura. E aí, muitas vezes a gente faz e não tem nada, algumas vezes tem, nós reportamos, é uma situação normal. Um determinado mês, se não estiver enganada, foi o ano passado, eu recebi uma ligação deles e nos pediram: Denise, precisamos fazer o do
senhor X. Vamos falar lá do DEOT. Agora vou usar o DEOT. Precisamos fazer do DEOT, o nome dele é José Carlos DEOT, é uma coisa urgente, hoje é digamos, quarta-feira, eu preciso disso até sexta, que nós vamos, ele já está passando por os processos aqui internos, vai ser contratado urgente, ele me garantiu que não tem nada, ele garantiu que não tem nada, que pode investigar a vida dele, de trás para frente, de frente para trás, e já estão querendo contratar ele para começar urgente. Eu falei, eu vou me esforçar para fazer o mais rápido possível, né? Eu concordo, não se pode dar garantia de idoneidade futura, mas de passado é uma questão diferente, né? Aqui ele estava dizendo de passado. Pode procurar, que não vai achar nada na minha vida. Bom, eu reuni a equipe e falei, vamos trabalhar urgente nesse caso. Terça, quarta, nada. Quinta, nada. Sexta, nada. Nada. Liguei para ela, falei, olha, aparentemente não encontrei nada, mas eu não garanto, porque eu ainda não estou convencida. Eu sei que eu te prometi para hoje, mas eu só vou te entregar na segunda, porque o meu pessoal também não estão convencidos. E a gente vai dar mais uma olhada durante o fim de semana. Mas olha, ele já foi contratado ontem. Eu falei, olha, aí é um problema seu, não é meu. Porque eu não te entreguei o relatório. Hoje ainda é sexta. E ele já foi contratado ontem. Você me pediu na quarta, ele foi contratado na quinta. Eu vou te entregar na segunda, eu sei que eu estou atrasada. Mas eu tenho meus motivos. Já achamos algumas coisas esquisitas, mas eu ainda não tenho prova de nada. Só coloco no relatório quando eu tenho prova, fatos. Então, segunda-feira eu te mando o relatório, primeira hora. O pessoal trabalhou esse fim de semana inteiro. Segunda-feira, primeira hora, eu liguei para ela e mandei o relatório. Ele está envolvido na Lava Jato. Não diretamente. Não diretamente. Existe um depoimento dele, do Carlos DEOT, no caso do Loyola, onde ele admitiu que ele pediu a propina, onde ele admitiu que recebeu a propina, e onde ele admitiu que entregou a propina. Ele não foi indiciado, o caso não é dele, o caso é de outra pessoa, mas ele reportou. Esse é o tipo de diretor-geral que você quer na sua operação? Denise, eu não acredito, ele já foi contratado. Aí é problema de vocês, não é problema meu. Eu vou te mandar o depoimento, além do meu relatório. Entenderam? Isso não era público, isso não era 100% público. Porque a problemática é que não estava no nome do DEOT, estava no nome do Loyola. Entenderam? Sim. A Cíntia estava colocando aqui, Denise, no chat, exatamente uma questão. Você não pode garantir a reputação futura. A reputação é estática, né? Não dá para... naquele momento que foi feita a pesquisa. A gente pode estar fazendo a pesquisa agora e daqui meia hora sair uma investigação. Acontecer algum evento. Um evento, o risco tornar evento. Né? Sim. Não dá para ser de outra forma.
É uma fotografia ali do momento, né? Não dá para garantir nada para frente, né? Ninguém garante, né? Não dá para ser de outra forma, né? Exato. O Marcos Turbay, meu amigo Marcos Turbay, professor lá da Compliance School, ele está trazendo aqui uma questão também. Precisamos sempre considerar o princípio da validade, né? As informações apresentadas no resultado devem ter prazo de validade, pois são dinâmicas. É exatamente isso. Existe a validade da informação, né? É nessa maneira que tem que ser feito. Sim, sim. Eu acho que o interessante que você trouxe, Denise, é que acontece muito isso. Eu já vivenciei demais essa situação de que, geralmente, as empresas querem uma agilidade em um processo, geralmente, por exemplo, como esse de due diligence, que você falou do diretor, mas quando eles já tomaram alguma ação. Então, quando eu tomo uma decisão, só que aí para me respaldar, eu quero um respaldo, por exemplo, do compliance. Só que eu já sei a minha ação, eu já sei o que eu fiz. Então, eu já contratei a pessoa, e aí eu quero isso só para embasar aquela contratação. Só que quando o negócio já passou, não tem o que ser feito. Então, a gente sempre frisa isso, da importância sempre de ter o compliance como um suporte técnico sempre prévio, né? E não pós-fato, porque depois que o leite já está derramado, não adianta mais chorar, né? E é o que aconteceu no caso que você falou. Geralmente, já contrataram o cara e eles ficam te enrolando, dizendo que não contrataram, estão esperando seu parecer, mas na verdade a gente sabe que eles já o fizeram. Então, aí que mora o problema, né? Deixa eu pegar aqui meu vídeo, que a minha voz está ruim. O áudio seu voltou a ficar ruim. Se você quiser sair de novo e entrar, para ver se funciona de novo. Eu faço isso bem rapidinho, tá? Você já me aceita. Eu autorizo, pode deixar. O que eu acho interessante, Deotti, é o seguinte, é que em várias investigações, quando você faz, então, na questão do due diligence, as pessoas elas acham que não, então futuramente não vai ter nada, não vai acontecer nada com fulano, né? Sim. Sendo que não tem esse princípio da validade como o Turbay colocou, né? Naquele momento, a fotografia é essa. Não adianta achar que daqui para frente vai acontecer alguma coisa. Eu posso sair com o meu carro aqui agora, bater o carro, atropelar alguém e... Com certeza. Não, e mais, né? O que ela estava comentando e que eu acho que acontece demais é isso que eu acabei de dizer, que geralmente eu conheço Loyola e aí eu quero, sei lá, contratá-lo para o conselho de administração da minha empresa ou para o board de diretores da empresa. Como eu já te conheço, eu presumo que você não tem nada desabonador. Então, eu já tomo a decisão de te contratar. Só que aí, baseado nessa contratação, eu busco um respaldo, e aí eu vou atrás de alguém para embasar isso. Só que aí eu já faço isso pós-fato. E aí não adianta de muita coisa, porque eu te contratei baseado no meu conhecimento que eu tenho de você, mas não na expertise de te investigar e saber sobre sua vida a fundo, que é o que a Denise mencionou aí. Acho que ela voltou. Voltou, Denise? Vamos ver o áudio. Tá ótimo. Agora voltou, ficou bom de novo. Denise, se possível, queria que você trouxesse agora aquela surpresinha que a gente comentou com o pessoal, algum case que tenha dado... errado. Errado não, nunca dá errado. A gente sai um pouco do foco, porque tem as intempéries, igual a questão do chat que não abria, ou então do microfone que dava equivocadamente, e aí você traz o curso da investigação com o due diligence para a situação. O que foi que aconteceu que teve a intempérie e você teve que trazer para o curso para a investigação realmente ela deu positivo? Olha, na verdade, existem tantos casos, amigo, que eu vou te contar. Existem casos atípicos, que às vezes você lida com ser humano. Quando você lida com ser humano, até a nossa própria equipe pode dar problema, tá? Então, nós tivemos um caso muito crítico
muito crítico no Rio Grande do Sul, que nós tivemos, que foi assim uma questão que a gente, na verdade, nós nunca tínhamos vivido. Nós estamos investigando uma máfia dentro de uma máfia trabalhista, que envolviam advogados trabalhistas, envolviam os funcionários de dentro da empresa que passavam informações para os advogados trabalhistas, que estavam causando prejuízos para a empresa, assim, astronômicos, né? E nós fomos contratados para desbaratar essa organização criminosa. E montamos, e foi toda uma operação gigantesca, onde nós monitorávamos funcionários, monitorávamos advogados, monitorávamos... Imagina monitorar advogado e funcionário entrando no fórum de uma cidade deste tamanho, né? É muito, muito complicado. Então, vou dar um exemplo do que o nosso pessoal teve que fazer em algumas coisas. Nós tivemos que alugar uma doblô, filmar toda a doblô, e um dos nossos profissionais ficou dentro dessa doblô, num banquinho, o dia inteiro, comendo, bebendo, fazendo as necessidades dentro dessa doblô, porque nós estacionamos a doblô em frente ao fórum, e ele ficou o dia inteiro ali tirando foto de quem entrava, de quem saía ali, possivelmente uma semana, entendeu? Caramba. Então, para vocês verem o nível do trabalho, tá? Isso por um lado. A segunda parte do nosso trabalho era colocar alguém dentro da fábrica. E nós colocamos uma pessoa dentro da fábrica que era uma mulher, porque era para trabalhar na parte de RH. Então, era uma pessoa mais amigável, mais meiga, assim, ia levantar, digamos, menos suspeitas, etc. e tal. E tudo estava indo muito bem, estava conseguindo as informações, identificar as pessoas, e tudo estava indo lindo, maravilhoso. A menina já estava trabalhando lá há 3, 4 meses, porque era um caso longo, né? Até que um belo dia, era tipo assim, meia-noite, ela ligou para mim, meu celular, e me disse que o marido dela tinha brigado com ela, tinha batido nela, estava ameaçando ela de morte, porque estava com ciúme, e estava um forrobodó, e foram bater na polícia, e ela tinha que sair da cidade urgente e voltar para a família dela em Santa Catarina. Ixi. Então, vocês me digam, como é que você resolve o caso quando dá um problema na sua equipe? Entendeu? Sim. Porque você lida com o ser humano, né? Com certeza. Você lida com profissionais. Sim. E não numa pode ser situação omisso dessa, nessa hora, né? E você não pode ser omisso nessa hora. Você tem que resolver o problema, você tem que dar o suporte para a sua equipe, né? Sim. Como é que você lida com isso? Então, nós tivemos que, assim, reunir toda a equipe, reunir o cliente, chamar o cliente no dia seguinte, 9 horas da manhã, formar um plano B, dizer que ela tinha tido uma apendicite, foi operada de emergência e ia se afastar por, sei lá, 15 dias, colocar uma outra pessoa, você entendeu? Criar toda uma situação para que ela pudesse se afastar, né? Sim. E colocar uma outra pessoa para que o caso não parasse, né? E conseguir dar andamento, porque senão ia tudo por água abaixo. Você entendeu? Até porque ela já devia estar até familiarizada com toda a questão interna lá
no local que ela estava fazendo a investigação. Né? Sim, sim. E ainda dá uma prensa no marido dela, você entendeu? Então, é uma situação muito complicada. Você tem que lidar com esse tipo de coisa. Você entendeu? Muito complicada. Mas você, às vezes, não é só o problema do cliente que você enfrenta. Às vezes você enfrenta problema com a sua própria equipe e você tem que resolver, você tem que dar apoio, você tem que dar o suporte. E Com não certeza. pode deixar isso influenciar no andamento do caso do cliente, porque o cliente também não tem culpa disso, né? Sim. Ele quer ter o problema dele resolvido, entendeu? Solucionado, né? Solucionado. E você tem que estar, assim, o caso aconteceu, sei lá, meia-noite, nós tivemos que, sabe, se desdobrar, 8, né? 9 horas da manhã, se reunir com o cliente, pegar avião, ir para o sul, resolver a situação, achar outra pessoa a jato e colocar, fazer o processo, uma série de coisas. Assim, aquela semana foi uma semana infernal. E convencer o cliente que não ia por água abaixo, que ia ser resolvido, etc, etc, etc. Entenderam? Então, existem crises e crises, né? E interessante esse caso que você traz, Denise, porque ele mostra o que deu errado, mas o foco do problema, do dar errado, é um outro problema de compliance, né? Que a gente já até tratou num vídeo aqui, eu, Loyola, e a Beatriz, que é violência doméstica, né? Então, violência doméstica. Você, com certeza, teve de ter toda essa questão, né, de lidar com o cliente, tentar resolver para não deixar a peteca cair, só que, ao mesmo tempo, você adquiriu um outro problema, que não é de um cliente, mas como isso, você tem que tentar ajudar e resolver também enquanto compliance, porque é um problema de violência doméstica e que, tem que ser solucionado, né? Não dá para simplesmente fechar os olhos, ser ignorado, fingir, claro. Ser ignorado, fingir que nada aconteceu e, deixa ela que se vire para lá com o marido dela, né? Então, violência doméstica é esta que na época do Covid, pelo menos as informações que a gente tem aqui tem aumentado. Brasília, aumentado sobremaneira, né? Sim, tem um aumento cavalar aí, né? Eu queria só fazer mais uma pergunta, Denise, que foi feita aqui do Décio Araújo. Qual o critério na apuração quando a diferença do parecer de uma denúncia ser inconclusivo ou improcedente? Né? O Décio perguntou isso logo no início da live. Eu acho que, para pegar esse gancho seu aí das alterações que você teve que fazer, para a gente ter mais ou menos o que é inconclusivo, não inconclusivo parecente, mas qual que é a diferença do parecer de uma denúncia nesse sentido? Olha, quando existem denúncias, elas precisam serem apuradas. Nós já vimos tudo quanto é tipo de denúncias, né? O primeiro ponto é você sempre tem que investigar, né? Primeiro ponto é você precisa analisar, mesmo ela sendo uma denúncia anônima, você tem que investigar para verificar se existem indícios. Se existirem indícios, você tem que investigar. Investigando, você vai verificar se existem outros indícios e daí fatos que indiquem exatamente que ocorreram, assim, o que foi denunciado, né? Se ela for inconclusiva, minha recomendação é que a pessoa que foi denunciada deva ficar sob observação, né? Observação tanto cibernética, o e-mail, troca de e-mail, etc. e tal. Essa é a primeira observação. Mas, assim, muitas das vezes as denúncias são verdadeiras. Nós investigamos inúmeras denúncias que eram verdadeiras dos mais diversos tipos. Denúncias que vieram de papel, anonimamente, e que tinham provas. Denúncias, às vezes foi feita uma denúncia de que a pessoa estava ganhando propina, e nós começamos a investigar buscando a propina e achamos a propina, que havia indícios de propina, e muitas vezes achamos prova da propina, mas
a prova não poderia ser utilizada, porque meio que foi hackeada, né? Então, assim, não poderia ser utilizado, mas a gente tinha certeza do fato. Mas mais do que a propina, o que nós acabamos descobrindo através de investigação no meio do caminho é que existia um problema de assédio sexual muito grande. O fulaninho assediava todas as mulheres da empresa via e-mail, via celular, etc, 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 que era um problema maior, porque poderia gerar processos, né, para a empresa muito, muito grande. Então, às vezes, você busca uma coisa, acha outra. Dano reputacional, você busca uma coisa, acha outra. Acha outra. Você também, nós tivemos casos onde nós fomos contratados para fazer uma reestruturação financeira e começamos a fazer a reestruturação e, assim, como você falou, você dá errado, né? Você começa a falar, poxa, por que está dando errado? Por que o A não casa com o B? Por que a gente reestrutura, mas parece que a coisa não encaixa direito, né? E aí, no meio do caminho, nós havíamos... É sempre padrão, quando nós fazemos uma reestruturação financeira, nós fazemos cópia de todos os HDs das empresas, e-mail, por uma questão de segurança. Nós fazemos a cópia, mas nós não olhamos. Mas, no decorrer da reestruturação, como as coisas não se encaixavam, nós falamos, vamos olhar um pouquinho do fulano, beltrano, e aí nós acabamos descobrindo por que as coisas não se encaixavam, porque havia uma fraude na empresa muito grande, de, sei lá, 2 milhões de reais, e por isso a empresa estava precisando de uma reestruturação financeira. Não era só a reestruturação financeira, o problema era a fraude, né? Então, por isso que eu falo, você às vezes dá errado e você tem que buscar um outro caminho para tentar consertar, ver aonde que está o erro. A estratégia está errada, então você tem que achar um outro caminho, né? A investigação não pode parar. Sim. Não pode parar. Então, existem casos engraçados. O nosso papel para o cliente é achar a solução. Vou te dar um exemplo. Eu tive um cliente, esse é um caso super engraçado. O cliente nos ligou dizendo, ai, Denise, eu estou com toda uma empresa de Nova York, super famosa, eu estou com toda uma equipe fazendo no Rio de Janeiro, esperando para fazer a filmagem do comercial de colchão. Tomando caipirinha lá em Copacabana, tomando sol e caipirinha em Copacabana, porque o colchão eu mandei para o Brasil e está preso na alfândega. Denise, você tem como liberar na alfândega? Eu falei, olha, isso eu não faço. Essa coisa de pagar propina eu não faço. Eu posso até ligar lá, falar com algum contato, ver o que está acontecendo. Contra pagar propina. Pois é. O meu trabalho é contra, não, né? Posso até ver, tal, por que está demorando, mas eu não vou me meter nisso. Aí liguei, eu tenho uns conhecidos, tá? Né? Então, tá faltando isso, vai levar mais uma semana, Denise. Falei, vai levar uma semana. Ah, mas eu não posso, vou ficar pagando lá mais uma semana para 20 pessoas, hotel, caipirinha, tal, não posso. Falei, então faz o seguinte, me dá um tempinho aí que eu vou pensar o que pode ser feito. Aí liguei para o cliente de novo, falei, faz o seguinte, me paga a passagem para Nova York hoje, à noite, primeira classe. Eu vou hoje à noite para Nova York, vou ficar num hotel, amanhã à noite você marca de volta para mim, Nova York, Brasil, primeira classe. Eu vou trazer o colchão no avião. Sai mais barato. É mais barato. Eu trago colchão no avião, alugo um caminhão aqui, entrega lá, acabou-se. Na hora. Cheguei no alfândega no Brasil, os caras me pararam, com certeza. O que é isso? Você está trazendo colchão? Tu é louca? Falei, não, é que minha mãe adorou esse colchão, eu vim em Nova York, eu amei, eu trouxe para minha mãe.
pode ir lá, passar na inspeção, pagar o imposto sobre o colchão. Paguei lá R$8.000 de imposto, o colchão foi, fizeram a filmagem, acabou. Então, você tem que ser meio criativo para resolver o problema do cliente sem infringir a lei, né? Não pagar a propina, fazer tudo certinho. Nem que seja indo de primeira classe para Nova York, um bate e volta, vai e volta no mesmo. Um bate e volta. E traz o colchão como bagagem, traz o colchão para o cliente. É isso aí. Poxa, é isso aí. O colchão tem que ser muito bom, né? Brincadeiras Problemas complexos exigem soluções inovadoras, né? Foi exatamente isso que você tem fez. Tem que ser criativo, tem que ser criativo. Com certeza. Tá vendo? Denise, eu gostaria aqui que você desse 2 palavrinhas aí, a gente já está chegando no horário do pessoal para o almoço, eu queria que vocês ainda que estão aí no chat dessem uma olhada, prestassem atenção em 2 situações. A Denise está com, talvez para lançar aí, né, Denise, o Due Diligence Go, se você quiser tratar desse assunto, e depois convidar o pessoal aí para a questão da live que vocês vão fazer na área de infraestrutura amanhã, né? Nós já disponibilizamos no chat para o pessoal poder acessar aí está no link, já está no feed ali o link no chat. Nós também vamos fazer uma live sobre na área de saúde, mas eu queria que você desse essa palavrinha sobre o Due Diligence Go, se você entender adequado. Não, claro, sempre. Eu estou sempre disposta a falar, né? Eu já acho que o pessoal já percebeu que eu falo pelos cotovelos, né? Assim, nós estamos lançando, como eu falei, os clientes têm pedido muito algo mais tecnológico, então nós estamos lançando o Due Diligence Go, que é uma ferramenta que vai estar disponível no nosso website, aonde nós faremos o due diligence, os clientes podem entrar, colocar o nome, e nós faremos todo o processo de due diligence através de inteligência artificial, correndo todos os bancos de dados, né? Tanto nacionais quanto internacionais, mas o diferencial, sim, é que tem uma inteligência por detrás que vai olhar o resultado disso, analisar o resultado disso e verificar a veracidade dos dados e fatos e disponibilizar os mesmos de uma maneira fácil e coerente e rápida para os clientes, que eles possam bater os olhos e entender os riscos e os dados de uma maneira bem fácil e compreensiva, né? E a um tempo curto, 3 dias úteis ou 5 dias úteis, ok? Não perdendo a qualidade, né? Que esse que é o nosso objetivo principal. Não adianta só fazer busca de dados e jogar ali, não, tem que ter essa análise e é isso que nós vamos manter, tá? Isso vai ser lançado agora em maio, e nós estamos também fazendo toda essa parte, acho que amanhã vai ter nosso WebEx, nosso treinamento, nossa palestra aí de infraestrutura, a próxima semana tem uma de energia, nós estamos também organizando uma na área nós vamos fazer uma palestra de gerenciamento de crise, e não só o gerenciamento de crise, mas o que fazer nas empresas para minimizar a crise, aspecto financeiro. Eu mesma gerenciei uma crise muito forte, que foi a Operação Chacal, né, da Kroll, e o processo de pandemia da Roche a pedido dos Estados Unidos. Nós fizemos todo o plano de pandemia para SARS, da Roche, nos Estados Unidos, a pedido do governo americano. Então, quando se fala em crise, eu sei que isso é até uma palavra para os nossos amigos que nos ouvem. Quando se fala em crise, eu acho muito importante você dimensionar a crise. Não que eu queira minimizar a que vivemos, tá? Não. A que vivemos, ela é muito forte, porque ela envolve, obviamente, risco de vida de todos nós, dos nossos familiares, por um lado. Por outro, ela tem um período de longevidade maior,
ela exige um distanciamento físico, social forte, que também tem um impacto psicológico grande, impacta na medida que as pessoas correm risco nos seus trabalhos, etc. e tal. Mas, em termos de intensidade, eu diria que essa crise não é tão forte como outras que eu vivi. Eu vivi crises onde realmente, num período aí de 1 dia, 2 dias, 1 semana, 3 semanas, colegas foram presos, eu tive que visitá-los na cadeia, destruiu a reputação da empresa, dados dos meus clientes estavam na Polícia Federal, a polícia entrou na nossa empresa quebrando a porta com metralhadora. Como você gerencia isso é muito, muito, muito mais complicado a curto prazo, né? E como você mantém as pessoas trabalhando, a empresa de pé nessa situação, né? Então, eu queria dar uma palavra de alento, que é, queridos, na vida tudo passa, e isso aqui vai passar também. Então, tem que ter força, fé, otimismo e tocar o barco, ok? Com certeza. É isso daí. Bom, a gente agradece demais a sua participação, né, Denise? Foi muito bom mesmo aqui o conteúdo que a gente disponibilizou para o pessoal. O pessoal, de fato, ficou aqui até o final, grande parte está até agora. A gente teve essa live hoje, que foi o primeiro ciclo de debates, né? Tem essa ferramenta que a Denise também apresentou, que é o do Diligence Go, e a gente vai continuar com os debates. Então, amanhã a Denise tem aí, eu já disponibilizei o link do que vocês falarão amanhã sobre infraestrutura. Amanhã também, às 10h30, a gente vai fazer uma aqui também da Compliance Brasil, aqui nesse mesmo canal, sobre compliance na área de saúde, né, com os conhecidos nossos que fazem gestão hospitalar mesmo, uma pessoa especialista em bioética, para tratar dessa questão toda, né, de Covid. Claro que compliance envolve risco, né, e como você bem disse, a gente agora está passando por uma crise assim sem precedentes, que envolve o risco maior de todos, né, que é o risco de vida, né? Então todo mundo, ou algum risco de saúde, tem pessoas que contraem o Covid aí, e a Covid, né, que é uma doença, e às vezes ficam até com sequelas pulmonares e tudo mais. Então, isso, de fato, eu acho que a gente vai ter que superar, a gente vai passar, se Deus quiser, como você mencionou, e vamos continuar, se Deus quiser, ir produzindo conteúdo de qualidade. Então, acho que isso daqui só serviu para a gente firmar uma parceria muito boa aí também com a BRG Brasil. A Denise é uma pessoa muito bacana, se disponibilizou aí para falar durante todo esse tempo aqui conosco. Então, agradecemos demais, Denise, por essa participação. Temos a agradecer as pessoas que participaram do chat, aí, as perguntas, né? E casou bem com as palavras da Denise, casaram bem com a proposta da Compliance Brasil, né? Uma questão sem muito mimimi, questões objetivas, práticas, né? Direto ao ponto, sem ficar muito elocubrando. É isso que a gente quer, é isso que a gente tem. Temos aí as lives que a BRG vai fazer durante a semana, temos as nossas também. Vamos estar divulgando no LinkedIn. Se inscrevam no nosso canal, né? do Compliance Brasil. Entrem na página da BRG, thinkbrg.com.br. Eles também estão lá no LinkedIn, né, Denise? Estamos. Sigam a BRG Brasil no LinkedIn. São vários eventos. Está entrando agora o 8 Café da Manhã, Breakfast BRG. Vai ser virtual, não vai poder ser presencial. Eu acho que a questão é essa, né, Denise? Não, é importante. Eu acho que nós temos todos que aproveitar esse momento para compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é super importante, manter as pessoas ocupadas, né?
compartilhar conhecimento, eu manter todos em contato, mesmo que seja virtualmente, isso é super importante nesse momento. Então, eu agradeço a participação de todos, eu agradeço muitíssimo o convite de vocês, estou sempre disponível, quando quiserem, estou sempre disponível, agradeço muito.